Olá, pessoal. Eu sou o Diego e seja bem-vindo ao meu mundo. Então, hoje eu vou gravar o terceiro vídeo da série O Jardim, a mudança do jardim durante as estações. Eu gravei o primeiro no inverno, era eu acho janeiro, fevereiro, uma coisa assim. O segundo eu gravei no final do inverno, ainda era inverno, mas faltava umas 2 semanas para a primavera. E esse eu tô gravando agora que acabou de começar a primavera, né? Então, sem demorar muito, vou lá mostrar como é que tá o jardim do lado de fora. Welcome to the garden. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês percebessem é que as folhas ainda não voltaram. As árvores ainda estão todas sequinhas. Alguma outra, como aquela de lá que eu vou dar um zoom, ó. Dá pra ver que já tem uns brotinhos. Brotinho das folhas bem pequenininho. Mas a grande maioria tá bem seca ainda. Porque realmente elas só voltam lá pela segunda, terceira semana da primavera, né? Agora a gente começou a sentir o pólen no ar. Graças a Deus eu não sou alérgico, mas isso fica tipo muito cheio de pólen. Tu passa o dedo assim, ó, nas coisas e a mão fica suja de pólen. Deixa eu dar tentar dar um zoom lá no lago também. Ó. Outro dia vou dar uma voltinha lá no lago. Mas eu já não tô muito afim, não. Vou fazer só esse vídeo mesmo. Porque eu não quero perder a mudança das estações. Esses aqui são os potes que a gente falou, lembra? Que são os potes dentro de casa. Então por isso que a gente não colocou para dentro de casa ainda. Porque eles são potes do inverno que eles ficam dentro de casa. Então agora a gente podou bem eles e colocou aqui já faz, eu acho que umas 3 semanas. E daí essas bubas, esse aqui é a buba, ó, que a gente tanto fala, elas precisam secar bem, que daí eu vou guardar elas num pote não, num papel, num saco de papel, esse saco de mercado mesmo de papel, que é escuro, e a gente vai colocar novamente elas na terra só ano que vem, na verdade no final do ano, quando o inverno estiver voltando, porque essas plantas elas ficam dentro de casa durante o inverno. Então agora no verão elas vão ficar no pote trancadinho. Vamos lá ver como é que tá o jardim então, se mudou muita coisa. Deixa eu só prestar atenção aqui. Ai. Senão eu vou cair. Desculpa. Vamos lá. Começando por aqui, esses vasos. Essa aqui é a Marie. Essa aqui que vai crescer e vai fazer aqui em cima tudo, né? E esses 3 aqui também, só que esses 3 são daqui mesmo. Eles não começaram a crescer ainda. Essa aqui começou a crescer alguma coisinha já. Porque eles vão... Assim fica melhor, acho, pra eu conseguir ver. Que eles são bem da primavera, então eles vão começar a crescer realmente, ó, dá pra ver que ela tá começando a vir, ó, dentro do... Porque é muito cedo ainda, né? Né, Marie? Meus fãs! Mas, como eu quero pegar o jardim também nessa época, que é a primeira semana
da primavera e como ele se modifica rápido. Ó, aqui é Raspberry, 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 que é uma, e aqui já é outra. E essa parede ela vai ficar toda cheia porque ela cresce muito rápido. Ela cresce muito rápido mesmo. Esse aqui é o nosso cantinho com as coisas dos gatos, que eles gostam de ficar ali, cadeira da mana. Essa plantinha aqui a gente ganhou da moça aqui do lado, essas outras já estão crescendo. E aqui é a fonte. Dá um panorama como ela ficou, como tá ficando na verdade, né? Porque ainda é só o começo, ó, mas dá pra ver as flores no detalhe. Essa aqui é uma tulipa, mas ela tá fechada porque não tem mais sol, né? Mas tem várias coisas para crescer aqui ainda. Não tomando água na fonte. Então dá para ter uma ideia, como eu falei que vai crescer e ficar bem alto, né? Aí essas daqui, ó, dá para ver os pompons dela que eu falei, ó, tem 2. Por enquanto só tem 2, mas cresce bastante. Ela fica mais ou menos dessa altura aqui. Aquelas de lá também são tudo pompom, só que são pompons gigantes aqueles. E elas vão ficar aqui em cima, assim, umas bolinhas assim. Depois eu consigo mostrar melhor quando elas crescerem, né? E aqui, primeiro os vasos esses das frente é igual também. Eles são bem de primavera, então eles não vão estar crescendo agora, daqui a pouco, né? Ali, ó, essa planta aqui, no caso a gente chama ela de padrão, por quê? Porque essa daqui, deixa eu ver, cadê? Opa, não. Mas tô mexendo no zoom, tô perdido. Deixa eu ver. Essa daqui, caso lá já falei. Essa daqui também, ó, que dá pra ver que tá só começando. Aqui, ó. Vou tirar alguma coisa, ficar mais fácil pra eu conseguir enxergar. Essa daqui também. São tudo, cada uma dessa é um estilo diferente, tá? Mas todas são. Essa daqui também. São plantas de sombra, né? Porque aqui a parte na primavera que pega menos sombra por causa dessa parte da escada aqui, né? Essas aqui, dessas da frente aqui, são as amarelinhas, que eu falei pra vocês que tinham bastante. E a gente colocou elas aqui por quê? Porque aqui, essas amarelinhas, elas são só agora no começo da primavera. Elas ficam umas 2 semanas, eu acho. 2, 3 semanas. Então, assim, a primavera são 3 meses. Elas devem ficar ali no máximo umas 3 semanas, vai. Assim, quando elas chegam nesse estágio de flor. E daí elas começam a secar. Tem bastante flor para crescer aqui ainda, porque já acabou de chegar. Tudo isso aqui são botãozinho, né? Tem bastante botãozinho que ela vai se encher bastante ainda. A gente acabou de entrar na primavera, então aquelas lá, elas são bem de... Deixa eu dar um zoom novamente. Elas são de verão, de primavera, só que elas gostam da sombra, por isso que elas estão aqui. E elas vão encher essa parte toda aqui. Elas ficam bem grandes aqui. Essas aqui na frente também. Essas da frente são menorzinhas, mas é tudo no mesmo modelo, né? Tem aquela lá também, ó. Aquela dali também é uma planta de verão, mas que já tá dando. Então, depois a gente consegue aproveitar bastante ela. Aqui, eu sempre esqueço o nome dessa planta. Mas ela é uma planta lavanda. Vem as ramas de lavanda mais ou menos até aqui assim. Deixa eu abrir mais a lente. Até aqui assim mais ou menos, ó. E elas são roxas também, azul, roxa. E sai aquele cheirinho também de lavanda quando vem no vento. A gente tem um pé de lavanda aqui e um pé de lavanda lá também, né? Essas
roxinhas aqui, ó, essas roxinhas todas que estão aqui, elas vão crescer mais, tá? Elas estão vindo, mas quando mais sol elas pegam, mais elas crescem, e elas também são do começo da primavera, então elas não vão ficar durante muito tempo. Mas eu e o Carlos, quando a gente plantou 5 dessas aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, há 3 anos atrás. Esse é o terceiro, a terceira primavera delas aqui. Olha como elas se multiplicam de um ano para o outro, né? Então cada ano a gente consegue ter muita planta diferente, muito mais plantas que a gente comprou. Essa aqui, ó, é bem linda também, é uma branquinha, ó, dá pra ver que ela tem um galinho, 2 galinhos e tem outro galinho vindo aqui, né? Ela fica com uns 7 galinhos até aqui assim, mais ou menos, até aqui em cima, com várias florzinhas caídas, e quando tem sol elas meio que abrem um pouquinho mais assim. Então ela, como ela tá crescendo ainda, ela tá mais miudinha, mas ela vai ficar maiorzinha também. E todo esse lado aqui é isso, fica tipo esses galinhos. A folhagem dela fica aqui, e a folha, vem um galinho com essas florzinhas caindo até em cima, até aqui assim mais ou menos. Essas duram até o final do verão, então elas vão ficar aqui um bom tempo. A amarelinha ela não aguenta muito tempo, mas a branquinha, daqui a pouco essa parte fica bem branco com essas dali, né? Vamos lá então. Esse lado continua a mesma coisa, a gente não limpou ainda. Então, esse canto a gente não arrumou ainda, não fez nada ainda, porque a gente tá na correria, faz só 2 semanas também, a gente queria ter feito um churrasco semana passada, mas a gente acabou não fazendo, a gente acabou pedindo alguma coisa, porque deu uma esfriada, chegou até a dar uma nevada assim do nada, a gente tá assim, o quê? Não era previsto nevar e nevou, eu disse, não, vamos deixar para outro final de semana então. Outro final de semana a gente foi dar umas voltas no centro da cidade, acabando não fazendo nada. Mas a gente quer esses lixeiros, vamos lá para fora. A churrasqueira vem para cá. Aquele baú que é com as coisas de jardim, a gente coloca lá embaixo. Porque aqui nessa área a gente monta a nossa jacuzzi. Eu não sei ainda se esse ano a gente vai montar ela. Vai sim, eu digo que não, mas como gosto de ficar ali igual um baiacu boiando, acabo montando ela. E é gostosinho, a aguinha quentinha borbulhando, né? Aqui, vamos lá. Esse negócio que tá aqui, espicadinho, como é que é o nome disso em português? Eu não lembro. É wood chip que a gente fala aqui. São pedacinhos de madeira, né? Wood chip. Eu não peguei um novo ainda, nem pra cá, nem lá pra baixo. Mas eu vou pegar e daí já dá um up também aqui, um negócio de cor, né? Tem uma coisa de cor. Isso daqui, por que eu botei? Lembra que eu falei que tinha flores aqui, ó? Tem até que tá conseguindo vir uma tulipa. Tem outras, olha, mas olha aqui como é que elas estão. Sabe por que elas estão assim? Todas rengas, capanga, manca. Porque a gente passava e pisava nelas todas e sempre, assim, porque a gente sempre esquecia que tinha planta aqui, porque foi o primeiro ano, né? Então, eu tive que colocar essas telinhas para demarcar aqui, pra coitada conseguir crescer, porque a gente tava matando elas toda hora. A grama também, ela tá com muito erva daninha ainda, mas eu tô esperando ela ficar um pouco mais forte, porque eu já tenho um produto aqui, ó. Ó, pra passar, que esse produto, ele, além de fortalecer a grama, né, além de ajudar ela a crescer, servir como um alimento, a gente colocou semente já umas 3 semanas, tem algumas partes que dá pra ver que elas já estão vindo. Ele também mata a erva daninha, só que tô esperando não ter mais previsão de geada, pelo menos, porque se congelar o produto todo no chão, acho que não vai funcionar, vai acabar estragando o produto. Então esperar pelo menos esquentar um pouco mais o clima, realmente,
para poder aplicar o produto e enquanto isso a grama também dá uma fortalecida, né? Ela tá bem manca, capenga. Ok, vamos para esse jardim. Ó, esses aqui são luvas de raposa, elas vão crescer mais ou menos até mais essa altura assim. Não é muito maior, mas é igual aquela branca que tá lá, ó, que eu mostrei antes. Ele vem até aqui assim, e dessas cores, essa aqui é amarelinha. Aqui, ó, a rosa que eu falei no outro vídeo, mas só dava pra ver os galhos secos, agora já dá pra ver que tem umas folhinhas. E aqui são várias flores também que estão crescendo, ó, tem muito um botão aqui, esse aqui já é botão, ó, porque a flor. E tem várias diferentes aqui. A grama também já tá começando a vir, ó. Ó, dá pra ver a sementinha vindo. E aqui mais ou menos, do lado da rosa, a gente tem um pé de tomate. Mas o pé de tomate ele gosta muito de sol, de verão, ele do verão mesmo. Ele vai vir ali no final da primavera, quando estiver mais quente. Daí ele sobe e gruda nessa rede toda aqui. E ele é tomate cereja, daí fica os cachinhos de tomate, né, pendurado. E dá muito tomate, muito tomate. Ano passado foi a primeira vez que a gente teve tomate aqui e, nossa, gente, era muito tomate. A gente não deu conta de tanto tomate. Ah, aproveitar que tá aqui, eu já vou explicar uma coisa. Aqui, nesse nosso jardim, tá vendo que tem flores amarelas ali, amarelas aqui. Tem amarela aqui que agora que tá começando a vir. Mas desse lado a gente também tem flores amarelas. E por que que desse lado tá vindo e desse lado não tá vindo? Porque no final do outono, né, o sol ele vem daqui e bate direto aqui. Então é essa parte do jardim, é a parte do jardim que recebe o sol o dia inteiro. Então essas plantas, elas já começam a vir, e o sol vem bem na diagonal assim, né? E como tem essa cerca, essa parte não pega sol. Toda essa parte não pega sol, vai pegar o sol lá para umas 3 da tarde, e no final do inverno, 4, 4 e meia já é noite, então tipo, quase nem pega sol. Agora, o sol ele já está vindo mais de cima, né? Então, esse lado começa a pegar mais sol, e lá embaixo começa a pegar menos sol. E por isso que eu plantei aquelas plantas que tem lá, vou até dar uma relembrada, essas plantas que tem ali, ó, elas são plantas, folhagens que gostam de sombra. E aqui fica um jardim de sombra, né? Por isso que eu coloquei essas amarelinhas aqui bem na frente, para que elas conseguissem pegar mais sol. E também porque essa época do ano, aqui pega sol. E elas são bem dessa época do ano mesmo, elas não vêm depois. Né? Diferente das outras que ficam o ano todo. Não sei se vocês estão vendo esse barulho que está sendo... Ó. Sabe o que é isso? Ninguém perguntou, mas eu vou falar. É isso aqui, ó. Isso aqui que a gente tem é uma armadilha que é solar. A gente enfia na terra e ele fica tremendo. É porque aqui tem muito esquilo, cobra, tem um little monkey, que é um esquilo pequenininho, e coelho, tem muito coelho. Os coelhos vêm pra cá comer. Então eles espantam todos esses bichos para não comer as flores. E como tem muita gente que bota veneno ou outro tipo de armadilha, eu gosto só desse de espantar porque eu não gosto de fazer mal pros animalzinhos também, pros bichinhos, eles só querem comer. Só que aqui fora tem bastante grama para eles comer, só que eles gostam da graminha do vizinho, né? A grama não tem problema, o problema é que eles comem as flores todas. Tá, voltando aqui à explicação. Daí tá, daí tem esse lado aqui, esse é meu mais novo projeto, eu ainda tô terminando. Eu sequei o laguinho tá seco, porque eu comprei uma nova bomba com luz, ou seja, que ela funciona à noite também, para ficar bombeando a água. Enquanto a bomba não chega,
Eu deixei vazio, mas vou mostrar mesmo assim como é que tá. Esse aqui que chegou, ó, acabou de chegar agora, é a luzinha pra botar lá daquele lado, depois eu mostro. Ó, esse aqui é o Jardim dos Duendes. Daí fica essa queda d'água, né? A queda d'água aqui, a água cai lá dentro. E ali embaixo eu vou colocar uma bomba, igual que tem aquela dali pequenininha, mas com luz, pra acender à noite também. E aqui é o Jardim dos Duendes. Esse tá pescando. E toda essa parte aqui, ela fica cheia dessas florzinhas amarelas que tem aqui, ó. Tudo nascendo já também. Só que essa daqui, como agora que a gente tá começando realmente a primavera, essa parte do jardim começa a receber muito mais sol. Então todas essas flores, todas essas coisas começam a crescer muito mais agora. Porque realmente agora que elas começam realmente a ter sol, né? Daí aqui tem umas florzinhas já também, ó. Eu acho que essa gosta. Só deu sol, ela já se abre toda. Essa daqui é uma graminha que é aquelas graminhas de gato, que o gato come. E como nossos gatos gostam de estar sempre aqui comendo alguma coisinha, a gente já plantou aqui pra eles virem e comer aqui. Tem aquela graminha deles mesmo, né? Ó, aqui desse lado também, esse canteiro, tem bastante coisa. Consegue ver que tá, ó, cheio de botãozinho. Por quê? Porque agora que tá começando a pegar sol. É as mesmas daquelas de lá amarelas. Só que como agora que tá vindo sol pra cá, agora que aqui tá crescendo, né? Então, tem essa parte aqui também que são as roxas. Ó, aqui, lá e lá, que já estão, agora que começaram a vir sol, esses vasos também já vão começar a vir uma coisa ou outra. Mas eles têm bastante coisa aqui também, que agora que vai começar a vir o sol, para esse lado do jardim especificamente, vem muito rápido, assim, do outro vídeo pra cá, eu acho que fazem 2 semanas e meia, talvez, no máximo. Eu acho que não completa 2 semanas e meia. E dá pra ver assim, que muda muito rápido. E é justamente essa mudança muito rápida que eu quero retratar nos vídeos, né? Então, continuando aqui, sem muita delonga, essa caixa de som. Aqui é aquele vasinho que eu falei que é tipo uma bananeira. Mas agora que, ó, tá começando a descongelar a terra. Ó, começando a vir já, ó. Então, aqui é um negocinho de rodar o vento. Essa aqui vai ficar uma bananeira que assim, tipo, é tipo uma bananeira, né? Não é uma bananeira, é uma planta que tem uma... parecida com uma bananeira. Ó, essa aqui que eu falei pra vocês, que é a árvorezinha amarela. Ela tá meia... Ela não abriu tudo ainda, tem bastante, ó. Bastante coisinha pra abrir ainda. Dá pra ver que umas partes elas estão meio seca, ó. Mas isso tudo vai completar dessa flor. E essa flor, ela fica vindo, ela cresce, fica tipo uma semana mais ou menos, e cai e dá umas 3 flores, então tipo, 3 vezes, né? Então ela vai crescendo bastante também. Tem muita gente que tem dessas daqui que faz tipo cerca viva, ela fica toda amarela, que depois ela aceita a poda, tu consegue ir desenhando, moldando ela do jeito que tu quer, né? E daí depois que ela sai esse amarelo, ela fica as folhagens verdes também no verão. Mas durante a primavera ela fica assim bem amarela. E a gente tem mais algumas florzinhas que estão nascendo também. Ó, aqui é as mesmas roxas que eu mostrei pra vocês lá. E foram plantadas juntos. Só que elas estão aqui pequenas por quê? Porque agora que elas estão começando a receber mais sol. Por causa desse lado do jardim. Ah, falando nisso, deixa eu subir lá rapidinho. Antes que eu esqueça. Ó. Pra mostrar, ó, os peru. Deixa eu ver se dá pra mostrar os peru. Gente, aqui tem muito peru. Solto, os peru ficam soltos. Tá vendo que ele tá gritando. Provavelmente alguém passou pela frente dele. Ó, aqui é a nossa hortinha. Queria mostrar também porque já tá crescendinho. Tem um pouquinho de alface crespa, um pouquinho de alface verde.
E as ervinhas também já estão vindo. Por isso que eu queria mostrar. Nossa, eu cansei pra subir a escada. Preciso realmente voltar pra academia. Porque daqui a pouco já vai estar grande. Não vai dar pra ver direito. Ó, aqui também esse vaso tá começando a vir algumas coisas. Vamos lá embaixo então. Já mostrei o alface. E tudo isso porque eu realmente quero mostrar as mudanças. Como o jardim vai mudando, né? Conforme as datas. E então o que eu vou fazer para esse vídeo não ficar muito longo também? Eu vou parar por aqui e vou voltar à noite para mostrar um pouquinho mais. Eu vou também fazer uns takezinhos bonitinhos, tá bom? 1, 2, 3 e... Voltei e ainda é dia. Por quê? Porque eu acabei de lembrar que eu tenho compromisso hoje à noite. Já vou ter que sair de casa. E eu sou ansioso demais para não editar e publicar o vídeo. Então, mas basicamente à noite a única coisa que eu fiz foi essa luz aqui, ó, que da última vez estava em espiral, que eu arrumei. O resto tá tudo igual da outra vez, então tipo, nem adianta realmente eu ter esse trabalho todo, né? Ter que esperar gravar para poder editar. Sendo que não mudou nada. Não vai mudar nada, tá? Então esse acaba por aqui. Esse é o terceiro vídeo. Vou fazer outro já quando a primavera estiver realmente com mais flor, né? Tipo, por enquanto ainda tem muita coisa seca. E é isso aí. Tchau! Hear the music blasting, lost in the beat, with fierce hearts dancing on the edge of street. Fire my soul so free. This world is for me. Voltei e ainda é dia. Por quê? Porque eu acabei de lembrar que eu tenho compromisso hoje à noite. Já vou ter que sair de casa. E eu sou ansioso demais para não editar e publicar o vídeo. Então, mas basicamente à noite a única coisa que eu fiz foi essa luz aqui, ó, que da última vez estava em espiral, que eu arrumei. O resto tá tudo igual da outra vez, então tipo, nem adianta realmente eu ter esse trabalho todo, né? Ter que esperar gravar para poder editar. Sendo que não mudou nada. Não vai mudar nada, tá? Então esse acaba por aqui. Esse é o terceiro vídeo. Vou fazer outro já quando a primavera estiver realmente com mais flor, né? Tipo, por enquanto ainda tem muita coisa seca. E é isso aí. Tchau! Hear the music blasting, lost in the